Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. Hoje vamos assistir a um vídeo Pânico 7 é bom? Vale crítica? Vale crítica do canal Super 8, do Otávio Gá. Eu gosto muito do Otávio Gá, desde a época que ele era ator no Parafernália. Hoje ele é um dos melhores críticos youtubers que tem por aí. E vamos ver. Eu, particularmente, não gosto de filme de terror. Provavelmente pode ter spoilers nesse vídeo, tá? Mas pra mim não importa muito, porque eu não vou assistir o filme completo, porque eu não gosto de terror. Porém, eu gosto de assistir sempre pelas críticas, ou do Otávio Gá. Então, bora lá, bora assistir. Sidney Prescott tá de volta para passar por mais algumas poucas e boas nas mãos de um Ghostface que volta a molar o gume em desavisados de Woodsboro. Tá como sempre. Cidade próxima. E agora Sidney tem um dificultador extra. Ela também precisa proteger a filhota que entra na mira do desvivador de gentes. Olá, Sidneias e Sidneios. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. Salve, E Otávio. hoje, depois que a atriz Neve Campbell pediu o cachê que achava justo e foi esnobada pelo estúdio na realização de Pânico 6, agora que os caras... Eu acho muito legal que ele sempre se veste de acordo com o filme que ele vai falar. Aí provavelmente ele vai aparecer com a máscara do Ghostface em algum momento do vídeo. esnobaram as novas protagonistas que estavam tentando cevar, porque a Melissa Barreira se manifestou publicamente contra as atitudes de Israel e a Jenna Ortega a apoiou. Eles vieram todos faceiros querendo a Neve Campbell de volta. E assim, a franquia vai se perpetuando com idas e vindas e novos desvivadores desmascarados eternamente. Mas será que ainda tem pano pra manga ou essa fórmula já deu? Vem comigo que eu tenho algumas boas coisinhas pra falar sobre o assunto. Já é? Então, simbora! Hollywood é muito pró-Israel, né? Enfim, isso daqui é uma discussão para outro vídeo. Mas as duas estão certíssimas, assim, só deixar claro o meu posicionamento. Juju Salimene e Nicole Balls aparece. O filme mais sujo dessa franquia é o Pinico. Nos ataques, o mascarado foi com Ghostface. Tudo isso e muito mais agora. Pânico, né? Pânico é o que muitos homens enfrentam, inclusive eu já enfrentei, que é o de ficar careca. Em média, 30% dos homens já começam a sentir a queda capilar antes dos 30 anos. Por volta dos 35, o percentual já sobe para 60%. E aos 50 anos, metade já está calvo ou careca mesmo. Então, se você não quer fazer parte dessa estatística, faça como eu e inicie seu tratamento de calvície com um ano manual para estancar a queda capilar de vez e dar uma revitalizada nas suas madeixas antes que só o transplante dê jeito. Aí, não sei se você sabia, mas até em caso de transplante, você também vai precisar tratar com medicamentos para manter. Então, é melhor prevenir do que remediar e ter que passar por um método tão severo. Olha aqui, essas são imagens de antes e depois de clientes reais da manual que não precisaram fazer transplante. Não, porque você não acredita. Sério que a gente está em 2026 você realmente acha que não existem medicamentos aprovados e testados para tratar a calvície? Sim, porque a manual não guarda nenhum mistério mágico do outro mundo. A manual é basicamente uma plataforma de saúde que conecta você a médicos e farmácias credenciadas, tudo 100% online, tudo para que você consiga fazer o seu tratamento da forma mais rápida, prática e econômica. Muito mais econômica, vale dizer. E para iniciar o seu tratamento com a manual, é só acessar o site pelo link na descrição, comentário fixado ou por esse QR Code aqui. Daí você preenche o questionário de saúde e o médico credenciado avalia o seu caso, havendo recomendação, o tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviado gratuitamente em uma caixinha bem discreta para você. Olha a minha aqui, que belezura. Tá vendo? Os meus produtinhos? Eu não podia esquecer. Durante o tratamento você ainda conta com atendimento clínico via WhatsApp para tirar dúvidas e ajustar o tratamento se necessário. Agora vamos pro que interessa. Você sabia que em março existe a Semana do Calvo? Claro, você não precisa comemorar, mas pode ser a oportunidade perfeita para você vencer a manual. Por quê? Porque tem promoção. Normalmente desconto e brinde são liberados só no dia do calvo. Mas com o meu cupom SUPER8 você garante 40% de desconto, mais frete grátis, mais uma bag exclusiva de brinde na sua primeira compra. Ei, já passou da hora de dar tchauzinho à calvície, né? Então é só aderir à manual. Pânico de 1996 foi realmente um filme inovador. Sim. Enquanto fez uma espécie de terror metalinguisticamente satírico, zombando de tropos e clichês do gênero, pondo eles em teste de lógica e eficácia narrativa. É que a gente pensa que, tipo, Pânico hoje já é muito clichê, porque, já teve 7 filmes, mas o primeiro, assim, sempre foi inovador. Isso acontece com várias obras. E preservando sua coerência interna com primazia, ainda fez isso através de uma mistura curiosa entre os subgêneros do terror e slasher com o de suspense whodunit, aquele cuja proposta é desvendar quem cometeu um certo crime, muito popularizado pelas obras da Agatinha. Agatha Christie. Inclusive, tem um vídeo, uma história, eu tô na frente da Agatha Christie, peraí. A rainha merece, peraí. Aqui, ó, Agatha Christie. Tem um vídeo sobre a história dela e de quando ela desapareceu que eu quero trazer aqui pro canal. Vou trazer. Voltando. Não foi Pânico de 96 que criou essa misturinha sapeca, mas certamente foi o que mais popularizou a ideia de
whodunit em movimento. Ou seja, Exato. os personagens precisando desvendar quem é o desvivador, não depois que ele cometeu um crime, mas enquanto ele está cometendo uma série de desvivamentos de jovens no melhor estilo slasher. E bem, como o Exatamente. primeiro filme não precisava inventar demais para se diferenciar demais, pôde assim concretizar um resultado bem coeso e fechadinho. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, como a empreitada deu muito certo financeiramente e havia uma alta demanda de jovens querendo experienciar. Por isso que tem que ter o 2, o 3, o 4. Se Pânico fosse só o primeiro, seria muito bom. De novo as sensações de susto, mistério, surpresa e euforia que o original proporcionou, óbvio que os realizadores não abandonaram essa galinha dos ovos de ouro. Até porque, com uma mitologia bacana, personagens emblemáticos e uma fórmula engajante já prontos, tinha uma faca e o queijo na mão para esticar a série pela quantidade de capítulos que o público conseguisse engolir. E se, por mais que nenhum episódio seguinte tenha conseguido alcançar o mesmo patamar do original, eu mesmo, que venho acompanhando a franquia desde 97, ainda não enjoei e continuo correndo para os cinemas sempre que chega uma nova sequência, avalie as novas gerações que estão chegando no rolê agora. É sucesso garantido, e por isso é muito tentador preservar intacto o bom e velho mais do mesmo. Então, minha gentes, se não há mudanças mais substanciais nas continuações, isso nada se deve a uma limitação inevitável da franquia, mas às decisões criativas conscientes dos realizadores. Eles mudam umas coisinhas superficiais para fingir que estão mudando alguma coisa, desde que sejam coisas que não mudem de forma muito estrutural a arquitetura que já se provou certeira. Pra que arriscar inovando? Deve ser o pensamento deles, se o mais do mesmo continua dando certo financeiramente. Por isso, foi exatamente o que fizeram aqui. Pânico 7 é só mais um filme do que se tornou a franquia Pânico após o segundo. Tá precisamente ali na média, bem na média mesmo, medianozinho, medíocrezinho. Não tem pudor algum em ser tremendamente formulaico, repeteco e cansado às vezes. Com aquele mesmo blá 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 batido do maluco ou grupo de malucos que telefona, promete tacar o zaralho e sai por aí passando gume num grupo de jovens e alguns adultos que têm o infortúnio de cruzar o caminho na hora errada. E salvos alguns singelos desvios, a estrutura segue praticamente intocável da sequência introdutória ali naquele primeiro ataque, à clássica sequência de revelação final. Mas, Otávio, é óbvio que esse filme é repetitivo. Não é possível que as pessoas assistam a Pânico 7 esperando ver algo diferente. Ué, mas é claro que é possível. Por que não seria possível? Se a gente quisesse ver a mesma coisa, por que escolher uma cópia em vez do original? É plenamente natural querer ser surpreendido. Não só meramente a quem seria o assassino da vez, mas em como a fórmula vai ser usada e que esforços os realizadores fizeram para diferenciar este filme aqui dos demais. Até porque, por mais que tenha se popularizado novos capítulos cíclicos em Hollywoodsons, a ideia primária de uma sequência é dar, pasmem, sequência, continuidade, progressão, avanço. E exemplos não. Exatamente. Sequência não necessariamente tem que ser igual ao anterior, não é? Até é ideal que não seja. Faltam de continuações que conseguem acrescentar algo à sua franquia e justificar sua realização. Por isso, raramente sequências que não sejam de uma obra já fechada, assim. Exemplo, O Senhor dos Anéis, que já tinha os 3 livros, então já tinha que meio uma história a ser contada. Dificilmente as sequências são boas. Que mesmo nessa franquia tem um quarto filme que curiosamente foi o que teve a menor bilheteria. E por isso não tá errado ou é chato quem se frustra com repetições safadas. Foi o meu caso? Então, não inteiramente. É porque eu consigo ser meio tolerante em relação a isso. Mas eu também tenho outras ressalvas que me pareceram até pesar mais. Mas vamos por partes, né? Primeiramente, eu acho importante eu deixar claro que eu sou putinho de Pânico. Os filmes fizeram parte da minha adolescência e essa se tornou a minha franquia de conforto no terror dessa época. Eu não tenho esse apego a Pânico. Se tivesse virado franquia, apesar de eu não gostar de terror, eu teria mais apego a Bruxa de Blair do que a Pânico. Para mim é um filme melhor, assim, tal. Até o marketing que foi feito. Inclusive, talvez eu até traga um vídeo sobre essa época do marketing, que eles venderam como se fosse uma história real. Os atores não puderam, meio que ficaram escondidos para meio que dar a ideia que eles tivessem se desvivido mesmo, como diz o Otávio.
Pra mim era uma bobajada divertida, mas que de algum jeito ainda me fazia refletir sobre o que levava alguém a acreditar que tinha permissão pra decidir quando e como encerraria a vida de outra pessoa. Então a cada novo capítulo eu vinha empolgado pra assistir, o que me reativava memórias dessa fase da minha vida e me proporcionaram aquelas sensações gostosas de volta ao passado. E tanto os realizadores têm noção desse poder que os filmes de Pânico fazem bastante questão de ser referenciativos aos capítulos anteriores. Esse sétimo mesmo então nem se fala. O que tem de referência aqui não tá no gibi. Ele recupera elementos e até verbaliza ululantes ligações com o passado, com o claro propósito de ativar a nossa nostalgia. E te falar que mesmo percebendo esse truque rasteiro, comigo funcionou. Só que eu reconheço que isso esteja em mim. Acredito que não há argumentos que eu possa trazer capazes de te fazer entender esse valor tão pessoal que eu senti. Claro, a menos que a gente compartilhe do mesmo tipo de relação emocional com a franquia. Nesse caso, pra quem curte... Exatamente, que seria o que eu teria com Bruxa de Blair, com coisas que eu assisti mais novo, assim. Assim como eu acredito que vai ter a que se agarrar aqui. É totalmente formulaico? Sim, com certeza. Mas se a fórmula deu certo é porque ela é boa, como eu falei na crítica do filme anterior. E mesmo depois de ser tão usada e reusada, segue eficiente. Por exemplo, o modus operandi do bandido, ora sorrateiro, liso e quase etéreo como um fantasma, ora ágil, brucutu e destemperado como um maníaco, continua apavorante demais. E o fato dele não usar um porrete, nem um facão que eliminaria as vítimas de uma forma mais rápida, mas uma faca que impõe a elas uma baita tortura sanguinolenta até finalmente morrer. Tem um vídeo que eu me racho de rir até hoje, toda vez que assisto, que é um assassino incrivelmente lento com uma arma incrivelmente ineficiente. É uma espécie de Ghostface, só que a cara dele é branca e em vez de uma faca ele usa uma colher e vai batendo na cara dele e não importa o que faça, ele não consegue fazer parar de dar colherada na cara dele. Talvez eu traga aqui como react, porque eu sempre me racho desse vídeo. É de um requinte de crueldade que impressiona e aperreia e dá gastura, principalmente nos padrões brutais que a gente vê aqui nesse filme 7. Outra repetição, e que talvez seja até melhor utilizada do que qualquer outro capítulo, é que a trama volta para uma cidade pequena do interior em estado de toque de recolher, o que encurta as possibilidades de salvamento. A cidade tá cheia, mas no centro comercial não aparece ninguém, não tem ninguém, então o povo pede ajuda, mas ninguém aparece. Então a ideia de uma cidade em atividade se tornando fantasma do dia pra noite pode nos reativar as tenebrosas memórias da época da Pandemics, por exemplo. Além disso, por mais singelas que sejam as tentativas de novidades, não vou negar que pelo menos elas dão um breve refresco, sim. Alguns bons exemplos que eu poderia dar é a dúvida que o filme nos coloca sobre a volta ou não de um personagem das antigas. Inclusive, quando a gente lembrar desse sétimo filme, essa provavelmente vai ser a primeira coisa que vai vir à mente. Da mesma forma, há um certo jogo na disposição do Ghostface que altera a dinâmica padrão de período de ataque até a revelação, gerando um interessante pequeno desvio para que uma mini investigação possa ocorrer ali na meiota. Não é uma franquia que bebe do whodunit, então ter uma investigaçãozinha ali é uma coisa que agrega. Já o fato do filme ser semi-protagonizado pela filha da Sidney, eu vou confessar que aí já não me empolgou muito não. Na verdade, tirando a Sidney, os demais personagens me pareceram justamente um dos maiores pontos fracos desse filme, porque a turminha mais sem atributos. Enquanto os veteranos Gale Weathers e os irmãos gêmeos dos Revivals aparecem de forma esquemática, os novatos entram em cena, saem de cena e a gente já esqueceu da existência deles. São meros arquétipos tão xoxos e requentados como o namorado suspeito, o amigo esquisito e as amigas genéricas, que o sentimento de importância se inverte na verdade. Em vez da gente querer que eles se safem, vem a ansiedade para que o Ghostface tire logo eles de cena e possa se concentrar em alguém mais interessante. Uma pena que quando faz isso é para se concentrar boa parte do tempo na personagem da Isabel May, a filha da Sidney, que é, sem meias palavras, simplesmente um porre. Tem gente morrendo em torno dela, inclusive amigos próximos, mas isso jamais parece ser encarado como um peso pra ela, ou algo traumático de verdade. E por ninguém, na verdade, nesse filme, né? Ninguém tá se importando com quem morre. O pessoal do BBB sofre mais pelos amigos que foram eliminados do que o povo sente por quem morre aqui nesse filme. Mas no caso da filha da Sidney, a Tatum, ainda é pior, porque a única coisa que preocupa ela
é o protagonismo. Ah não, porque ela é filha da Sidney Prescott, que já venceu um trocentalhão de vagabundo desvivador. Logo, ela também não vê a hora de assumir o posto de heroína B10. E pra conseguir isso, faz biquinho, bate pé, bate porta, sai do recinto fazendo cara feia. Portanto, seu grande arco é aquela batida transição da aborrecente pra uma mulher madura que consegue se virar sozinha. Mas é um negócio tão esquemático que dá dó. Até porque esse amadurecimento é alcançado colocando todos os amigos diante da morte e pouco se importando com eles. Então me questiono muito se é um amadurecimento. Curiosamente, talvez seja nesse filme que a Neve Campbell apresente a versão mais consistente de sua Sidney Prescott. Ou melhor, Sidney Prescott Evans. Na minha crítica do filme 6, eu fiz pouco caso da personagem, chamando ela de Final Girl sem sal e facilmente substituível. Mas antes de você me crucificar, karma. Naquela ocasião eu também admiti que ela amadureceu com o tempo e eu elogiei a sua participação no filme 4. E aqui eu admito que ela tenha apresentado a sua performance mais forte desde então. E sobre o facilmente substituível, eu retiro o que eu disse. Ela pode ser bem substituída assim, como aconteceu parcialmente no filme 5 e totalmente no filme 6. As meninas mandam muito bem lá, mas ter ela de volta com destaque deu um gostinho bacana assim. E o fato de sua filha não conseguir dividir tão bem o protagonismo com ela me prova que não é tão fácil assim substituí-la. Principalmente quando a sua performance se apresenta tão bem temperada como foi aqui, né? Essa preocupação dela, esse amadurecimento dela, essa imponência que ela traz aqui. Ah, e fora que finalmente ela assume o seu grande propósito de vida, que é combater uma reincidência absurda de maníacos mascarados. Aqui ela mata no peito e diz, é comigo. É uma artificialidade, mas a gente aceita porque é o que abre a porta para que sequências possam existir. Agora, isso não quer dizer que a porta esteja aberta para absurdos o tempo todo, mas não é o que os realizadores parecem acreditar, porque eles cansam aqui de abusar da nossa boa vontade e aí o bagulho complica, viu? Eu não vou garantir porque eu não lembro perfeitamente de cada capítulo, mas a minha sensação é a de que Pânico 7 é disparado o mais forçado de todos, e tá em tudo que é lugar. Na construção das situações para que os ataques aconteçam, uma boa parte dos ataques também exageram muito nas capacidades de combate do Ghostface, mesmo coberto por uma fantasia extremamente limitante e uma máscara que empata demais sua audição e sua visão, o maluco não deixa de ser brabo, de forte, resistente e mestre no esquindolelê a todo momento. O filme também abusa da nossa suspensão da descrença com a forma como os personagens não parecem sentir o risco e se entregam assim pra morte. Ah, tô matando gente ali, deixa eu ir lá ver se eu morro também. Mas isso não é por acaso não, tá, gente? É a forma como o diretor-roteirista Kevin Williamson encontrou para jogar as nossas suspeitas pra lá e pra cá. Kevin Williamson, que é o criador da franquia original, né? Ele foi o primeiro roteirista lá do filme 1. E aqui ele dirige pela primeira vez, mas pra quê? O cineasta tá determinado a nos deixar paranoicos pensando, pra um personagem falar algo tão atroz, ele só pode ser o assassino. Se esse cara tá indo combater um bandido desarmado, é porque ele deve estar mancomunado. faz sentido deixar a gente paranoico assim, senhor Kevin Williamson. Mas foge totalmente à lógica se esses personagens não tiverem envolvimento. Quando a gente descobre que esse ou aquele personagem não tem envolvimento e só fez besteira mesmo, fica só uma estupidez absurda que não para de pé numa segunda assistida ou até mesmo numa relembrada básica do que a gente acabou de ver. Mas o negócio chega ao cúmulo quando um personagem, sendo acusado constantemente de ser o assassino, decide, sem razão alguma, produzir provas contra si mesmo. Só pra ver se ele conseguiria. Não, eu queria testar. Aí, pelo amor, se o diretor forçasse um pouquinho mais pra distribuir as nossas suspeitas pra vários personagens, seria arriscado nas calças cagar. Mas nada aqui chega a ser tão inexplicável e descaradamente tosco quanto o final. E agora eu não pretendo falar de forma direta sobre a revelação do Ghostface, mas eu posso acabar dando pistas que entregam demais e acabam estragando a sua experiência. Então se você ainda não viu o filme, vá lá ver e depois você volta aqui. Já é? Eu não vou ver, então pode ficar tranquilo. Beleza, vamos lá. Eu me arrisco a dizer que Pânico 7 tem a pior revelação final de todas. Que motivação mais... Tá certo, gente maluca não precisa de muito pra fazer maldade com os outros. Mas a Bilu Teteice vista aqui é de um nível que chegaria a ser incapacitante. É um desmiolamento tão grande. Eu espero o dia que ela vai ser grande que seria impeditivo pro algoz daqui ser capaz de criar um plano tão mirabolante e conseguir ir tão adiante sem ser descoberto. Só dura porque os personagens são igualmente tansos. Aí no caso o mistério só acontece entre os personagens, porque o roteiro dessa vez conseguiu a façanha de ter sua revelação final tão absurda de gratuita
quanto previsível. Ele vai restringindo tanto as possibilidades, vai deixando as coisas tão bobas que quando chega o momento de tirar a máscara, a gente já sabe quem tá ali. E aí quando vem a revelação e a gente tenta compreender a motivação, que explicações mais chimbuias, ocas e randômicas. Me pareceu que os diálogos da conclusão foram escritos por chimpanzés batendo aleatoriamente num teclado e depois os roteiristas saíram transformando as coisas em palavras parecidas, para tentar dar algum sentido. Mas não deu não. Isso quanto ao vilão principal, porque pra comparsa mesmo, só vai. Não. Acontece que do nada ele achou bacana entrar numa onda muito louca de assassinato serial. E é isso aí. E sem plano de fuga. Talvez não em todos os filmes anteriores, mas alguns dos bandidos das histórias pregressas, pelo menos eles tentavam dar um jeito de não serem incriminados. Exato. O que dá pra trama um pouco mais de credibilidade, mas aqui nem isso. Na verdade é o contrário. Eles até parecem dispostos a largar pistas incriminatórias pelos cantos. No fim das contas, Pânico 7 acaba sendo um paradoxo. Ao mesmo tempo que reafirma por que essa franquia ainda consegue se manter viva, ele também escancara como essa fórmula anda sendo empurrada cada vez mais no piloto automático. Porque quando o filme se apoia na nostalgia, no clima de paranoia e na presença da Sidney Prescott, ele ainda consegue oferecer aquele entretenimento meio bobão, mas empolgante. O problema é quando o roteiro confia demais na fórmula de sucesso e não só espreme ela até a última gota, mas sustenta todo o peso em cima dela, se permitindo muito desleixo e exigindo muita boa vontade da gente para que as coisas funcionem. E nisso vai, forçando situações até culminar numa revelação final tão absurda que parece menos o resultado de um plano engenhoso e mais um delírio de quem esqueceu de revisar antes de filmar. E por isso fica aquela sensação conflitante. Pânico 7 não chega a ser um desastre completo. Fãs como eu ainda conseguem se divertir aqui ou ali, mas nem eu, que costumo ser bem otimista, me cego para a possibilidade desse ser o capítulo que mais evidencia o quanto essa franquia anda rodando em círculos, repetindo a mesma coisa sempre enquanto só finge que mudou alguma coisa. E o mais louco é que vai vir Pânico 8, provavelmente repetido tudo de novo, e eu vou correr pro cinema todo pimpão, todo serelepe. E essa foi minha reação enquanto assisti ao filme. E lembrando que se sua calvície estiver aparecendo, o negócio está começando a ficar crítico nas suas madeixas, gente, começa a fazer o seu tratamento com a Manual. Link na descrição, comentário fixado ou nesse QR Code aqui, ó. E não deixa de usar o meu cupom SUPER8 que te garante 40% de desconto, mais frete grátis, mais uma bag exclusiva de brinde na sua primeira compra. Já é? Maravilha! Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Olá, Sidney. Sidney. Surprise, Sidney. A máscara tá torta. Tá toda amassada. O que eu ia fazer mesmo? Gente, esqueci. E eu não posso errar, porque essa máscara suja minha maquiagem toda. O grito, Eduardo Monte. Tchau. Eu falei que ele ia botar Ghostface em algum momento. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Bela análise do Otávio Gá. Provavelmente eu não vou assistir a Pânico 7. Porém, vou assistir Todo Mundo em Pânico 6. Depois vamos assistir a análise do Otávio Gá também a este filme que faz referência a Pânico, né? Então, bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Valeu para quem assistiu. Falou!